Olá pessoas, tudo bom com vocês? Pro Ícaro na área, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo meu aqui na internet. Hoje eu estarei fazendo essa questão da EAR aqui. Galera, ele pergunta qual que é o domínio dessa função aí, que é essa funçãozinha aqui. Galera, a primeira coisa que nós temos que analisar é, vamos olhar para o numerador. Aqui no numerador, não tem problema de o numerador ser zero, o numerador ser um número positivo, ou o numerador ser um número negativo. O que nós temos que olhar é aqui, ó. Bom, quando eu tenho um denominador de uma fração, não tem problema desse denominador ser, por exemplo, um número positivo, não tem problema do numerador ser um número negativo, mas tem problema se o denominador aqui ser um zero, tá? Então, os denominadores não podem ser zero, porque isso implica numa divisão por zero. Então, explicado isso daí, galera, a gente tem que pensar aqui nessa questãozinha, qual o valor de x que torna esse denominador aqui zero? Então, galera, perceba que x nesse caso aí tem que ser diferente de menos 1. Porque se o x for menos 1 mais 1 dá zero, né? Então eu teria denominador zero. Denominador não pode ser zero. Então a primeira conclusão que eu chego aqui é que o x tem que ser diferente de menos 1. Então beleza. Galera, vamos analisar aqui, ó. Aqui também não teria nenhum problema para qualquer valor de x, porque o numerador pode ser zero, pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, então eu não tenho problema nenhum aqui no numerador dessa segunda fração. O problema que nós vamos ter aqui, ó, é aqui, porque aí eu tenho uma raiz de x mais 4. E aí, galera, tenha um pouco de cuidado, porque a primeira coisa que a gente sabe é que não existe nos reais raiz quadrada de um número negativo. Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que o x aqui, ele não pode ser, por exemplo, qualquer coisa que seja menor que menos 4. Por quê? Por exemplo, menos 4, ó, alguma coisa menor que menos 4, perdão. Uma coisa menor que menos 4 é menos 5, por exemplo. Se o x for menos 5, por exemplo, eu teria aqui, ó, como denominador raiz de menos 1. Isso daqui nos reais não pode acontecer, tá? Só que, porém, todavia, galera, perceba que tem outro problema aí, né? O x também, ele não pode ser menos 4. Por quê, professor? Porque essa raiz aí, ó, raiz de x mais 4, ela é um denominador. E por que, professor, o x não pode ser menos 4 também? Porque se o x for menos 4, isso implicaria para mim que eu teria menos 4 mais 4. E aí, menos 4 mais 4 daria raiz de zero. Raiz de zero é zero. Então eu teria um zero aqui no denominador. Então a gente percebe que o x não pode ser menor que menos 4 e também não pode ser o menos 4. Então nessa coisa aí, ó, a gente chega à conclusão que o x também tem que ser maior, o x tem que ser maior que menos 4. Né? Então perceba aqui, ó, qual dessas condições aqui, ó, qual dessas alternativas satisfaz essas condições aqui, ó? X maior que menos 4 e x tem que ser diferente de menos 1. Então a alternativa correta aí, ó, alternativa correta, letra D. Então espero que vocês tenham entendido essas restrições aí. Deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe este vídeo, tá? E é isso aí, galera. Até a próxima.